Olá pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês. Seguindo aqui com as nossas aulas sobre raça, etnia e multiculturalismo, a gente vai falar um pouco neste vídeo sobre o racismo no Brasil. No vídeo anterior, a gente falou de discriminação, de segregação e falamos um pouco da origem histórica do racismo, né? Como o racismo surge como uma ideologia e a partir de ideias para a época, consideradas ideias científicas. E a gente terminou o vídeo falando das ideias do Gobineau e do Lombroso e disse que essas ideias fizeram bastante sucesso no Brasil. Se você não sabe quem é Gobineau e quem é Lombroso, assista o vídeo anterior, né? Porque ele faz parte da sequência das aulas aqui, você precisa entender do que eu estou falando para entender esse vídeo. Então as ideias do Gobineau e do Lombroso, que tem a ver com o que a gente chama de racismo científico, que tentava justificar por que determinados povos eram superiores a outros, ou mais especificamente por que os brancos são superiores aos negros e outras etnias. E o Lombroso também a coisa do perfil biológico do criminoso, né, de tentar encontrar características biológicas inatas, hereditárias nos criminosos, o que acabou reforçando a ideia de que determinados grupos eram naturalmente propensos à criminalidade. E a gente vai ver que no Brasil isso se reflete na ideia de que os negros são mais propensos à criminalidade. Então essas ideias do Gobineau e do Lombroso tiveram uma influência muito forte no Brasil, principalmente no que diz respeito às ideias de código penal, de criminologia. Então tem uma relação muito forte com a forma com que a justiça e a polícia no Brasil, no início do século XX, levavam em consideração na hora de abordar e de lidar com suspeitos e criminosos. Então, principalmente no século XIX, mas no comecinho do século XX ainda, essas ideias foram muito fortes no Brasil, tiveram uma grande recepção. E os intelectuais brasileiros, de um modo geral, aceitavam muito tranquilamente a ideia de que os brancos eram superiores. Entre os brancos no Brasil não se questionava muito a ideia de que os brancos eram superiores. Isso até era um alívio para a elite branca brasileira no século XIX, porque a gente está falando do Brasil ainda escravista, né? O Brasil abole a escravidão só no final do século XIX, 1888. Então essa elite dona de escravos se sente muito aliviada quando os cientistas europeus dizem que sim, o branco é superior ao negro e que tudo bem o branco explorar o negro, porque afinal de contas o negro é inferior. Então isso dá um alívio. E entre os intelectuais brasileiros, médicos, advogados e políticos foram alguns dos que mais abraçaram. Claro que a gente tem no Brasil. A gente tem médicos negros, sim, apesar da escravidão no Brasil, você tem negros, mestiços, filhos normalmente de ex-escravos, que conseguiam estudar, que conseguiam se tornar médicos, conseguiam se tornar advogados, conseguiam se tornar políticos, mas esses ainda eram uma grande minoria. Mas você tem ainda muitos médicos, advogados e políticos que, principalmente políticos, né, que vão defender a manutenção da escravidão, advogados que vão defender os donos de escravos quando esses são processados, enfim. Então, era uma ideia que no Brasil ela fez sucesso, de que o branco era superior ao negro. E o Brasil era visto como um país que tinha dificuldade de se desenvolver justamente por causa da miscigenação. Então a ideia lá do Gobineau de que a miscigenação era prejudicial para o desenvolvimento da humanidade pegou no Brasil. A elite brasileira branca dizia, não, realmente faz sentido. O fato da gente se misturar muito com índio e com negro é o que está atrasando a gente. Então, se a gente for mais branco, se a gente for mais europeu, a gente vai se desenvolver mais. Então é por isso que no Brasil, em 1850, e vocês vão estudar isso melhor nas aulas de história do terceiro ano, em 1850, o Brasil proíbe o tráfico de escravos por pressão da Inglaterra, que queria que o Brasil acabasse com a escravidão e tal. Em 1850, o Brasil para de comprar escravos da África, então acaba o tráfico de escravos. Mas não acaba a escravidão vai acabar 38 anos depois, em 1888. Mas quando acaba o tráfico, esse seria, né, o Brasil para de comprar escravos da África, só podia manter os escravos que já estavam no Brasil. A tendência é que a população de escravos fosse diminuindo ao longo do tempo, né, que se fosse tendo cada vez menos escravos. Então, os donos de escravos tinham que ir se preparando aos poucos para substituir essa mão de obra escrava por mão de obra livre. O natural seria pensar, tá, os trabalhadores que eram escravos, não tem mais escravidão, eles vão ser contratados pelos donos das fazendas para serem agora trabalhadores assalariados. Só que não. As ideias do Gobineau e do Lombroso estão fervilhando no Brasil.
e a ideia de que o Brasil tinha que se desenvolver, para o Brasil se desenvolver ele tinha que ser mais branco, não casava com a ideia de transformar o escravo num trabalhador livre. Então, a partir de 1850, o governo brasileiro e os fazendeiros brasileiros vão incentivar a vinda de imigrantes europeus. É por isso que, a partir de 1850, começa a chegar um monte de italiano, de alemão, de espanhol, enfim, vários lugares da Europa. Porque os fazendeiros brasileiros, a elite branca brasileira, achava que se o Brasil tivesse mais brancos, se desenvolveria mais, porque o branco é superior. Então, os escravos, a partir do momento que eles fossem libertados, eles tinham que dar um jeito deles desaparecerem, assim. Então, não tem que deixar eles como trabalhadores, tem que dar um jeito deles irem embora. Quem tem que vir para cá são os brancos. Quanto mais branco, mais a população embranquece, mais o país se desenvolve. Como vocês perceberam, esse projeto não deu nada certo, né? O Brasil é cada vez mais miscigenado. Vieram os europeus se misturaram com os brancos, com os índios e deu o que a gente é hoje. E como eu já expliquei no vídeo anterior também, a gente sabe hoje que a miscigenação ela é positiva do ponto de vista biológico e não negativa. A miscigenação ajuda biologicamente a qualquer ser vivo. Quando se mistura, quando é miscigenado, ele tende a pegar as melhores características dos seus antepassados, então ele tende a se adaptar melhor ao ambiente. Então, do ponto de vista biológico, a miscigenação é boa, ela é saudável, ela não é prejudicial como eles achavam no século XIX. Então, e isso é muito interessante porque o Brasil tinha, no século XIX, um movimento abolicionista que era muito forte. Escravos, ex-escravos, intelectuais, pensadores, negros, políticos, negros e não negros que apoiavam a causa abolicionista, tinha uma presença muito forte na imprensa brasileira, tinha uma presença muito forte na política, mas nem o movimento abolicionista foi capaz de superar as ideias racistas que vinham da Europa. As ideias racistas que vinham da Europa, elas eram mais fortes entre a elite do que as ideias abolicionistas. Então, mesmo após a abolição da escravidão, essas ideias racistas elas permaneceram no Brasil. Acabou a escravidão, mas não acabou a ideia de que o branco era superior ao negro. Então, isso se manteve. Isso criou raízes muito profundas na sociedade brasileira. Então, ao longo do século XIX, foram tomadas várias medidas, tanto estatais quanto privadas, para incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o Brasil. Entre os intelectuais brasileiros defensores da eugenia, vou falar dois nomes que não, talvez para os alunos de ensino médio não sejam tão conhecidos, mas o dia que vocês entrarem na universidade vocês vão ouvir falar bastante deles, principalmente se vocês forem para a área de ciências humanas, que são Nina Rodrigues e o Oliveira Viana. E tem um terceiro nome que é mais famoso, inclusive é o nome da rua onde está o nosso campus, que é o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um notório eugenista brasileiro. Ele tinha ideias bastante racistas. E se vocês olharem com atenção para as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, vocês vão ver que essas ideias estão presentes lá. Não tira a qualidade dele como escritor, não tira a importância dele para a literatura brasileira, mas ele era uma pessoa racista e defensor da eugenia. Pois bem, o Nina Rodrigues foi um médico e antropólogo brasileiro, e ele foi um dos grandes defensores da eugenia do Brasil. Ele achava que o Brasil tinha que embranquecer a população, ele achava que os negros eram de fato os mais propensos a cometer crimes, e essa ideia foi muito forte na criminalística brasileira. Muitos estudos na área de direito foram por esse caminho, de entender que o negro era de fato mais propenso. O Nina Rodrigues chegou inclusive a dizer que tinha que ter códigos penais diferentes, tinha que ter um código penal para branco e outro para negro, porque o negro é mais propenso a cometer crime, então as penas têm que ser mais duras, o tratamento tem que ser mais rígido, porque ele vai cometer crime com mais facilidade. Então ele achava que, de fato, o negro era mais propenso à criminalidade e resolver o problema da violência no Brasil era saber lidar com os negros. Então esse era o ponto do Nina Rodrigues. E ele defendia a eugenia, ele achava que tinha que embranquecer a população. Quanto menos negro tivesse no Brasil, melhor. Outro notório eugenista brasileiro foi Oliveira Viana. Ele era historiador e jurista, e entre várias passagens marcantes da vida do Oliveira Viana, tem, por exemplo, quando o governo brasileiro aceitou a vinda de imigrantes japoneses no início do século XX, ele foi contra, porque o japonês é amarelo, o amarelo é inferior, tinha que aceitar europeu só. Depois da Segunda Guerra Mundial, ou durante a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus fugiram da Alemanha, fugindo do nazismo, alguns vieram para o Brasil, e o Oliveira Viana foi contra, porque os judeus também são inferiores. E há quem diga que o Oliveira Viana tinha simpatia pelo nazismo, é bem provável que tivesse, mas não é nada assim explícito, mas que ele tinha uma certa simpatia pelo nazismo.
por ser racista. Então ele achava que tanto os japoneses quanto os judeus iam atrapalhar esse embranquecimento da população brasileira. Ele achava que o Brasil tinha que se europeizar e não ficar mais japonês ou mais judeu. Então, alguns eugenistas brasileiros, depois vocês procurem mais sobre esses dois, vocês vão ver que tem coisas muito interessantes sobre eles e sobre outros eugenistas brasileiros. Pois bem, então ficou muito forte no Brasil, no início do século XX, a ideia de que o atraso do Brasil vinha da miscigenação. Que o fato do Brasil ser pouco europeu fazia com que o Brasil fosse atrasado. E comparavam o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por outro lado, era muito europeu. E por isso se desenvolveu, porque os Estados Unidos incentivaram a vinda maciça de imigrantes europeus, exterminaram os índios e tinham a população negra sob controle. No Brasil, a população negra era muito grande. Então, os Estados Unidos era muito europeu, por isso se desenvolveu. O Brasil não era tão europeu, era muito miscigenado, era excessivamente miscigenado, por isso não se desenvolveu. Na década de 1930, há uma mudança importante no Brasil. Primeiro, o Getúlio Vargas dá o golpe de Estado em 1930, tem o governo provisório, depois em 1937 ele se torna ditador, enfim, tem aí o período do Estado Novo, né? A era Vargas, de 1930 a 1945, a partir de 1937 tem ali o Estado Novo, que é o período em que ele é ditador. O Getúlio Vargas ele tinha um projeto nacionalista, então ele queria a construção de uma identidade brasileira. Só que ele vai por um caminho diferente. Não? Nesse contexto da década de 30, o Getúlio Vargas tinha um projeto estatal de pensar a identidade brasileira como composta por brancos, negros e indígenas. Não de prevalência dos brancos, mas composta por brancos, negros e indígenas. Não que ele não resolvesse acabar com o preconceito, mas ele queria uma ideia de uma identidade nacional que juntasse todo mundo. Ele queria juntar os brasileiros, ele não queria segregar, ele queria juntar. Então a ideia de que as raças cooperavam era melhor para ele. Nesse contexto também, muitos pesquisadores brasileiros, historiadores, sociólogos, vão no sentido de pensar de uma forma diferente, pensar a relação entre as raças, pensar a miscigenação como algo positivo e não como algo negativo. Então ir contra os eugenistas. Então, tentava-se valorizar as interações e tentava-se valorizar o papel que cada etnia diferente teve para o Brasil. E aí surge a ideia de democracia racial do sociólogo Gilberto Freire, um dos mais importantes pensadores da história do Brasil, um dos mais importantes para a gente entender um pouco a formação do Brasil. Hoje a obra do Gilberto Freire sofre muitas críticas, mas se a gente entender o contexto em que ela foi produzida, ela acaba sendo muito importante para a gente entender o que é o Brasil. E o Gilberto Freire, ele formula essa ideia da democracia racial a partir da qual ele entendia que a mestiçagem tinha como resultado o convívio harmônico e saudável entre as diferentes raças. Então ele não achava que a mestiçagem era um problema, como os eugenistas. Ele achava que a mestiçagem era boa, porque ela permitia que as diferentes etnias convivessem bem no Brasil. E essa seria a principal característica do Brasil. Vários grupos diferentes convivendo de forma harmoniosa. Brancos, negros e indígenas conviveriam de forma harmoniosa no Brasil. Isso era o que ele chamava de democracia racial. E essa ideia foi importante para que aquelas teorias que condenavam a miscigenação, como a eugenia, aquelas teorias que diziam que o problema do Brasil era ser muito miscigenado, que o Brasil tinha que ser mais branco, foram questionadas. E a miscigenação passou a ser vista como algo positivo. E desde então, é dessa época que vem essa ideia que a gente tem no Brasil, de olha como o Brasil é um país miscigenado, olha a beleza do Brasil na miscigenação, que convivem diferentes culturas, que o Brasil é um país acolhedor, que todo mundo convive bem. É dessa época que vem essa ideia, né, da democracia racial do Gilberto Freire. Porém, a geração seguinte de pensadores começou a olhar para o trabalho do Gilberto Freire e a questão da democracia racial e falar, tá, pera, vamos olhar com calma para isso aí. Está dizendo que brancos, negros e indígenas convivem no Brasil numa boa. Isso é a democracia racial. Todos convivem numa boa e esse bom convívio gera mestiçagem, o Brasil é um país misturado e todo mundo vive numa boa. Se todo mundo vive numa boa, por que os índios foram quase exterminados e estão brigando lá por demarcação de terras, que ninguém respeita? Por que os negros são os mais pobres, vivem nas favelas e
sofrem discriminação o tempo todo e a elite do país é branca. Tem alguma coisa errada nessa teoria. Entre os principais pensadores que questionam a ideia da democracia racial, a gente tem o Florestan Fernandes, que foi um sociólogo importantíssimo, né, um sociólogo paulista importantíssimo, que questionou a ideia do Gilberto Freire. Então ele pega a democracia racial e desconstrói. Ele e outros sociólogos da geração dele, que vieram depois, vão desconstruir o mito da democracia racial. Então ele diz o seguinte, não é que o Brasil é uma democracia racial no sentido de que índios, negros e brancos convivem numa boa, em paz e de forma harmoniosa. Na verdade, o que existe é que índios, negros e brancos estabeleceram relações de poder que fizeram a sociedade não ter conflitos explícitos. Mas não quer dizer que eles vivem de forma harmoniosa e se amam. Quer dizer que se construíram relações que não geram conflitos duros, como aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tinha um processo de segregação, que a gente vai citar em outros momentos. Então o Brasil não é que não existe violência explícita, sistematizada entre etnias diferentes, porque todo mundo se ama. Não tem essa violência explícita, sistematizada, porque se construiu uma relação de poder que garantiu a dominação de um grupo sobre outro sem violência explícita. Então, passou a se entender a democracia racial como um mito que idealizava as relações sociais. Então, assim, a democracia racial era um ideal, era uma coisa assim, no Brasil todo mundo se dá bem. E essa ideia de que todo mundo se dá bem acabava naturalizando a posição do negro na sociedade. A posição subalterna do negro na sociedade brasileira virou algo normal dentro de alguns pensamentos ligados à democracia racial. Porque se todo mundo se dá bem, a posição que o negro ocupa está boa. Se a posição que o negro ocupa está boa, ok, ele está ali ser mais pobre do que o branco. Então, e aí esses sociólogos da época do Florestan Fernandes questionaram essa ideia. Falaram, não é convivência harmônica, os negros estão abaixo, os negros são discriminados, os negros estão numa posição subalterna. Eles estão numa posição de subalternidade em relação aos brancos. Então não é uma convivência harmoniosa, é uma dominação bem feita, porque é uma dominação em que o dominado não questiona, o dominado não está questionando. Então não tem democracia racial, tem uma dominação com êxito da elite branca sobre a população negra. E aí o principal argumento do Florestan Fernandes é justamente esse. Quando acontece a abolição da escravidão no Brasil, a elite branca estava absolutamente tranquila de que os negros não tinham força política nem econômica para ameaçar o poder da elite branca. Então eles não precisaram fazer o que aconteceu em algumas regiões dos Estados Unidos, que foi a segregação oficial, de falar, tem escola para branco e escola para negro. O que a gente viu do apartheid na África do Sul, nos Estados Unidos aconteceu semelhante em alguns estados. Então quando acaba a escravidão nos Estados Unidos, eles separam, os negros vão frequentar tais lugares, os brancos vão frequentar tais lugares. No ônibus vai ter banco para branco e banco para negro. Vai ter lugar que só vai ter escola para branco e escola para negro. No Brasil não precisou. A elite não se sentiu ameaçada pelos negros em momento nenhum. Então falou, deixa eles aí. Porque eles já não têm poder político, já não têm poder econômico, só deixa eles aí. É só deixar do jeito que tá as coisas. A gente não precisa de uma medida dura de violência, de dominação. Só deixar do jeito que tá, a gente mantém os nossos privilégios e eles que se virem. E aí isso dá uma sensação de aparente harmonia, porque os negros não tinham força para reivindicar, para questionar, para lutar, e os brancos estavam satisfeitos com a situação. Então, aparentemente está todo mundo numa boa. E aí isso gera o mito da democracia racial. Está todo mundo numa boa porque está todo mundo se dando bem. E o Florestan Fernandes vem falar, não está todo mundo se dando bem. Está todo mundo vivendo assim porque acha que é assim e pronto. Mas não está tendo conflito porque o dominado não tem força suficiente para questionar o dominador. Que a elite não se sente ameaçada pelo dominado porque o dominado não tem poder para questionar. E aí, a partir das ideias do Florestan Fernandes, o movimento negro do Brasil vai dar uma renascida, digamos. Que, primeiro, nas décadas de 1950 e 1960, nos Estados Unidos tem
a campanha dos direitos civis, que eu acabei de falar que nos Estados Unidos tinha essa segregação. A campanha pelos direitos civis, que tem o nome mais famoso é o Martin Luther King, eles foram pedir justamente isso, né? Acabar com essa segregação em todo o país, que tivesse uma lei nacional que acabasse com a segregação em todos os estados, que os negros pudessem frequentar os mesmos lugares que os brancos, que não fosse separado coisa de negro e coisa de branco, que todos fossem de fato considerados iguais. Então, essa luta pelos direitos civis nos Estados Unidos deu um estalo no movimento negro brasileiro. Falaram, opa, a gente tem uma herança escravista como os Estados Unidos têm também, e lá eles estão lutando contra a discriminação. Será que a gente não está vacilando, a gente não está sendo discriminado e não está fazendo nada? E aí, nas décadas de 60 e 70, o Florestan Fernandes e outros sociólogos fazem esses estudos questionando a democracia racial, aí o movimento negro acorda de uma vez, fala, opa, então é isso. Não é que a gente está numa boa, é que a gente se acomodou, é que a situação parecia que estava tudo bem, mas não está tudo bem. A gente está sendo discriminado, a gente está tendo menos oportunidade de trabalho, menos oportunidade de estudo, a gente está sendo morto pela polícia, a gente está sendo preso injustamente e a gente está sofrendo. Então, a partir das décadas de 60 e 70, o movimento negro brasileiro, começa a questionar a ideia da democracia racial, que era predominante, a ideia de que ainda hoje muita gente fala... A ideia de que o Brasil não tem racismo. Tem racismo nos Estados Unidos, que eles separavam as pessoas. Aqui no Brasil não separa ninguém. Lá nos Estados Unidos você vê as pessoas se matando por causa de raça. Aqui no Brasil você não vê. Então essa ideia, essa aparente harmonia entre as raças fez as pessoas acreditarem que não tinha racismo no Brasil, que existia a tal da democracia racial. E aí o movimento negro, a partir das décadas de 60 e 70, influenciado pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos, influenciado pelos estudos dos sociólogos brasileiros nas décadas de 60 e 70, vai começar a dizer, olha, existe racismo no Brasil sim. Não existe outra coisa que explica as diferenças sociais entre brancos e negros no Brasil a não ser o racismo. Então vamos acabar com o racismo. Então vamos lutar contra o racismo. E aí o movimento negro começa a ganhar força a partir desse momento no Brasil. Para vocês entenderem, quando a gente fala de desigualdade no Brasil entre brancos e negros, como eu venho citando nos vídeos anteriores, eu estou lidando com dados oficiais, eu estou lidando com dados estatísticos, não é achismo, não é porque um conhecido meu acha que é isso, a gente está lidando com dados. E os dados mostram para a gente que no Brasil, negros, e quando a gente fala de negros, a gente está falando de pretos e pardos. Pardos seriam os mestiços, seriam aquelas pessoas que às vezes não têm a pele tão escura, mas têm traços característicos negros, ou não têm os traços característicos negros, mas têm a pele mais escura, enfim. São aqueles que as pessoas não identificam, muitas vezes não se identificam como negros, mas também não se identificam como brancos. A gente lidaria aí chamaria de pardos. Mas a gente engloba em negros tanto os pretos quanto os pardos. E a gente sabe que eles sofrem desvantagens em relação aos brancos. Isso é dado. Sofrem desvantagem no mercado de trabalho, para concorrer a vagas nas universidades. Eles sofrem desvantagens. Eles são e como que a gente percebe que eles sofrem desvantagens? Negros são cerca de metade da população do país. Algo entre 53% e 54% dos brasileiros é composto por pretos e pardos. Mas entre os pobres, eles são a grande maioria. E entre os ricos, é algo em torno de 10%, 15%. Se você pegar os mais ricos do Brasil, só de 10% a 15% são negros. Se você pega entre os mais pobres, 60%, 70%, dependendo da faixa. Então, se eles são a metade da população, tinha que ser a metade entre os mais ricos e a metade entre os mais pobres. Mas eles são a metade da população, mas são a maioria entre os mais pobres e a minoria entre os mais ricos. O que explica isso? E essas desvantagens que eles sofrem, que os negros sofrem, elas se refletem em todas as esferas sociais. O negro tem menos acesso a bens culturais, porque normalmente ele vai morar mais longe do centro, portanto mais distante de um cinema, mais distante de um teatro, mais distante de uma biblioteca. Como ele vai morar mais distante, às vezes ele vai ter acesso a uma escola pior, não vai ter acesso à escola com a melhor estrutura, então ele vai ter menos oportunidades educacionais, e os negros acabam não tendo acesso à política.
Olhem para a Câmara dos Deputados do Brasil, a Câmara Federal. Quantos deputados negros nós temos? Olhem para o Senado. Quantos senadores negros? Olhem para a Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Quantos vereadores negros? Olhem para a Câmara de Deputados do Estado do Rio Grande do Sul. Quantos deputados negros? Olhem para a história do Brasil. Quantos presidentes negros nós tivemos? Respondo para vocês. Tivemos um presidente negro ao longo de toda a história do Brasil. Entendem? Quando a gente fala dos negros terem menos acesso do que os brancos a oportunidades. Embora os negros participem da produção de riqueza no Brasil, os negros trabalham, os negros têm emprego, os negros produzem. Apesar de eles ajudarem na produção, eles têm menos acesso ao que eles mesmos produzem. O poder de compra deles é menor. Por que isso acontece? E a gente tem alguns dados que mostram pra gente, confirmam isso, né? Como eu estou dizendo, isso que eu estou dizendo para vocês é baseado em dados, não é achismo. Então, por exemplo, entre os negros, entre os adolescentes negros, só cerca de 50,5% deles está na escola. Entre os brancos, essa taxa é maior. Mas por que só metade dos adolescentes negros está na escola? Não tem a ver com a cor da pele. Aliás, não é porque ele é negro e negro tem biologicamente menos propensão a estudar. Não! Eles estão menos na escola porque eles precisam começar a trabalhar mais cedo. E por que eles precisam começar a trabalhar mais cedo do que os brancos? É esse tipo de questão que a gente tem que fazer quando a gente olha para esse tipo de dados. Ali fala de 2005 a 2015 a gente teve aumento do homicídio de negros. Então, nos últimos anos, os negros já morrem mais de forma violenta do que brancos, e isso vem aumentando nos últimos anos. Quando a gente vai para o serviço público de saúde, o SUS, 74% dos usuários são negros. Por que se eles são metade da população, por que eles são 3/4 dos usuários do SUS? Não devia ser mais ou menos metade? E se a gente for para os planos de saúde, a proporção inverte. Não devia ser metade de brancos e metade de negros no particular e no público? Por que no público tem mais negro e no particular tem mais branco? 68,8% das mulheres que sofrem agressão são mulheres negras. Por que as mulheres negras são mais agredidas do que as brancas? O que explica isso? 93,3% dos livros publicados no Brasil nos últimos 14 anos foram publicados por autores brancos. Ou seja, de todos os livros, a cada 100 livros publicados no Brasil, só 6 têm autores negros. Se os negros são metade da população, não devia ser mais ou menos metade? Por que menos autores negros são publicados? Só que a população brasileira é 54% de negros e pardos. O que explica isso? O que explica essa diferença? Percebe? Quando a gente fala da questão do racismo estar presente no Brasil, é disso que a gente está falando. Olhando para esses dados, o que explica, se não, o fato dos negros terem menos oportunidades do que os brancos ao longo da vida? Vamos para mais dados. Estamos trabalhando com dados. Inserção da população negra no mercado de trabalho. Aqui já tá falando aqui nessa época que essa pesquisa já aumenta um pouquinho, já coloca não em 54%, mas em 56,1% a população de negros, né, de pretos e pardos no Brasil. Quando a gente vai para a população ocupada, vocês percebem que diminui um pouquinho. 56% da população total é de negros, mas da população ocupada, 53% é de negros. Diminui um pouco. População ocupada com ensino superior, só 35% são negros. Opa, pera. Eles são mais da metade da população. Aí quando a gente vai para a população que trabalha, continua mais da metade da população, mas um pouquinho menos. Aí quando vai para a parte da população que tem ensino superior, aí cai para 1/3. Eles são metade e quando vai para o ensino superior é 1/3. Por que tem tão menos negro com ensino superior no Brasil? População ocupada com ensino superior em ocupações que exigem a formação. Então você é formado e trabalha num emprego que você só pode trabalhar se você é formado. Professor, por exemplo, você tem que ser formado para ser professor, alguns cargos públicos. Aí diminui ainda mais. Então os negros são maioria, um pouquinho acima, um pouco mais da metade da população, mas conforme você vai subindo o cargo e o nível de escolaridade, você vai tendo cada vez menos negros. Taxa de ocupação ali embaixo. Taxa de ocupação quando você aliás, taxa de desocupação são as pessoas que estão procurando emprego e não acham, que é o que a gente chama de desempregado, que tem as pessoas que não trabalham, mas não estão procurando emprego. Entre os negros, entre os homens negros,
a gente tem 12% da população desempregada, procurando emprego e não consegue. Entre a população não negra e entre brancos, asiáticos, enfim, não negros, 8,2% da população. Então o desemprego é maior entre negros do que entre brancos. Se a gente vai para as mulheres, piora. Se a gente vai para as mulheres negras, chega a 16,7%. Nível de escolaridade, em 2018, negros com ensino superior, 8 milhões. Brancos, ou não negros, com ensino superior, 16 milhões. Não devia ser. Se os negros são metade da população, tinha que ser metade, metade. Por que tem o dobro de brancos com ensino superior? Então, e se a gente vai aqui também, a questão do salário, rendimento médio por hora. Por hora de trabalho, aqui do ladinho, ó, os negros ganham em média menos que os brancos. Por quê? Por quê? Se exercem a mesma função, por que ganham menos? Percebem? O que explica esses dados? Se não discriminação. Então, quando a gente lida com esses dados, muito dificilmente a gente encontra argumentos para dizer que o Brasil não tem racismo, não tem discriminação pela cor da pele. Quando os trabalhos do Florestan Fernandes e os outros sociólogos ali da época dele mostraram que a democracia racial no Brasil era um mito, né, de que não existia uma harmonia entre as diferentes raças, mas existia sim um processo em que um grupo era dominante e outro grupo era dominado, e que por isso não havia conflitos, porque a dominação era uma dominação efetiva, e não porque era tudo harmônico. Esses trabalhos mostraram que então a tal da democracia racial ela não aconteceu no Brasil. Por outro lado, os estudos de Gilberto Freire foram importantes para mostrar que a miscigenação ela podia ser encarada como algo positivo. Ela não era algo negativo como se pensava até então. Então, quando a gente vai olhar para a obra do Gilberto Freire, a gente questiona, tá, o Gilberto Freire falou de democracia racial, não tem democracia racial no Brasil, isso ele errou. Mas a gente pode se perguntar, será que quando ele fala de democracia racial, até que ponto ele estava querendo dizer que o Brasil era uma democracia racial, e até que ponto ele estava querendo dizer que o Brasil poderia ser uma democracia racial se olhasse para a miscigenação com bons olhos? Será que a obra do Gilberto Freire não teria um lado de proposição para o que poderia ser a sociedade brasileira? Quando a gente volta lá para o movimento negro, nas décadas de 60 e 70, se vocês olharem aqui entre os cartazes, ó, tem aqui abaixo racismo, contra a repressão policial, lei Afonso Pena. Tem uns cartazes assim aqui na época falando assim, pela democracia racial, queremos democracia racial. Então, será que a democracia racial na verdade não poderia ser vista como um ideal? Tá, assim, a gente não tem uma convivência harmônica entre as diferentes etnias, mas será que a gente pode ter um dia? Será que isso não pode ser um projeto, uma proposta, um ideal, né, a partir da ideia dos estudos do Gilberto Freire? Por que não pensar, né, que a gente vai chegar num momento em que as diferentes etnias do Brasil vão conviver de forma harmônica e não de forma conflituosa? Bom, quando a gente traz para o cenário atual, racismo hoje no Brasil, a gente veio falando historicamente, né, das etnias, das ideias, falou da eugenia, do racismo científico, aí a gente falou aí do movimento negro, do Florestan Fernandes, e como é que está hoje em dia. Quando a gente fala de racismo no Brasil hoje, ele é muito claro quando a gente vê os neonazistas, por exemplo, falando, quando você vê pessoas abertamente racistas falando, e quando elas aparecem na internet falando absurdos e todo mundo condena e cancela a pessoa, enfim, as redes sociais, seu racista e tal. E é bom que as pessoas denunciem, e é bom que as pessoas identifiquem. Mas ainda existe muito, como eu disse, desse racismo que está internalizado e que às vezes a gente não percebe, que a gente usa de forma natural, sem perceber o quão absurdo ele é. E assim, como eu disse, década de 60 e 70, o movimento negro no Brasil ganha força, começa a exigir ali seus direitos e que não sejam, né, tratados como inferiores, que não sejam discriminados, que tenham direito até o mesmo acesso aos bens que a sociedade produz do que os brancos. E um dos resultados da luta do movimento negro está na Constituição Brasileira de 1988, que considera o racismo crime inafiançável. Aliás, desculpa, está na Constituição de 1988, que considera crime, né, todo tipo de preconceito, inclusive o racismo,
E em 1989, aí sim a Lei 7.716 que torna o racismo crime inafiançável. Antes, o racismo era uma contravenção no Brasil. O que é uma contravenção? É digamos, um crime pequeno. Era um crime que, assim, você ia ser fichado na polícia, você ia tomar uma advertência, mas você não ia ser preso, não ia pagar multa nem nada. Isso é uma contravenção. Quando consegue se tornar o racismo um crime inafiançável, isso quer dizer que agora ele é um crime grave, porque se você é preso nem pagando fiança você pode responder em liberdade, você tem que ficar, você é preso na hora. Então isso mostra que o Estado brasileiro passa a considerar um crime grave. Ainda assim, ainda sendo considerado um crime grave, legalmente sendo um crime grave, ele continua fazendo parte do nosso cotidiano. E ele está tão enraizado na sociedade que às vezes as pessoas tomam atitudes absurdamente racistas e que, se a gente parar para pensar, são horríveis e não se tocam que são racistas e que estão cometendo um crime grave. Então, mesmo com as novas leis, essas práticas racistas, elas continuam acontecendo. E o que é interessante do ponto de vista sociológico, interessante do ponto de vista histórico, mas é horrível do ponto de vista da gente no dia a dia. Por que é interessante, mas é horrível? Por quê? E o quê? A partir do momento que uma determinada ação ela é considerada crime, mas ela está muito arraigada, é um comportamento que as pessoas têm e que elas dificilmente abandonam, mas de repente vira crime, as pessoas começam a aprender a manter esse comportamento de forma disfarçada, para que ela não seja responsabilizada como crime. Então, a partir do momento no Brasil que o racismo vira crime, as pessoas que tinham atitudes racistas, pensamentos racistas, e que viam isso como natural, não viam isso como um problema, porque uma coisa é você falar, sei lá, é crime matar uma pessoa. A sociedade, todo mundo concorda que está errado matar uma pessoa. É crime. Agora, chamar um negro de macaco, tem gente que não acha isso tão grave. Então, mas aí virou crime, mas você já fazia isso o tempo todo. Aí virou crime, aí você aprende a fazer isso de um jeito discreto, de um jeito que ninguém vai te pegar. Então, naqueles processos de socialização que eu disse nos vídeos anteriores, que a pessoa aprende a ser racista, e aí vem a parte que é interessante do ponto de vista histórico, sociológico, mas é horrível do ponto de vista humano, a pessoa aprende nos processos de socialização a ser racista, mas ela também aprende a ser racista de um modo que ela não seja presa, de um modo que ela não gere provas contra si mesma. Porque para o crime de racismo, para a pessoa ser condenada, né, para ela ser acusada, né, enfim, indiciada por crime de racismo, você tem que ter prova. Se é uma pessoa falando com a outra, você tem que ter a gravação, você tem que ter testemunha, né? Enfim, e aí as pessoas aprendem a fazer isso sem gerar prova. Como eu já presenciei, né, já vi casos de, assim, da pessoa de escreverem ofensas racistas numa lousa, uma pessoa escreveu para outra no horário que ninguém estava vendo, mas escreveu ali. Ninguém viu quem foi, não tem como, por mais que você desconfie quem seja, não tem como comprovar. Né? Enfim, as pessoas que usam, hoje em dia, que usam perfil falso em rede social para crimes racistas, ou um exemplo que é muito forte no futebol. Um estádio com 50 mil pessoas, no meio das 50 mil pessoas tem 200 gritando ofensas racistas para um jogador, quem vai conseguir pegar essas pessoas? Como é que se identifica quem está gritando as ofensas racistas? E isso é comum. E aqui eu coloquei um exemplo, tal, não se sintam ofendidos, né, mas é que é um exemplo que me marcou, me marcou e marcou o futebol brasileiro, foi muito emblemático. Calhou de ser com o Grêmio, mas poderia ser com qualquer time do Brasil, tá? Que não é para fazer provocação com ninguém. Calhou de ser com o Grêmio e de ser com o Grêmio contra o time que eu torço, ser contra o Santos. Então não mexam com o Santos, mexeram com o Santos, aconteceu isso. Não sei se vocês vão se lembrar, alguns anos atrás, um jogo entre Santos e Grêmio na Arena do Grêmio, pela Copa do Brasil. Um grupo de torcedores atrás do gol, onde estava o então goleiro do Santos, o goleiro Aranha, gritou insistentemente ofensas racistas, entre as ofensas chamando ele de macaco.
e ele ficou transtornado no dia do jogo. O juiz não entendeu o que estava acontecendo, achou que ele que estava provocando a torcida, foi lá, deu cartão amarelo. Depois do jogo ele deu declarações e tal, e aquilo causou uma comoção no Brasil. Os jogadores do Santos todos se pronunciaram, os jogadores do Grêmio se pronunciaram, e aí as câmeras de TV flagraram a torcedora. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver fotos, vocês vão ver vídeo de uma torcedora. Provavelmente ela não era a única, mas ela foi a única que foi filmada, claramente gritando macaco para ele. Injúria racial é crime. Então ela foi identificada, e aí você filmou, você tem a prova, claramente, né, ali provou-se, ela foi levada para a delegacia, foi indiciada, mas aí conseguiu tal, né, enfim, não foi presa nem nada, mas aí ela ficou super triste, super chateada, meu Deus, eu não sou racista, não sei o que, não sei o que. E assim, de fato, é bem provável que ela realmente acredite que não é racista. Mas ela não associou que naquele momento ela estava tendo uma atitude racista e criminosa. Chamar uma pessoa de macaco, né, ofender por conta da raça, é racismo, é crime. E ali ela estava cometendo um crime. Só que naquele contexto de centenas de pessoas fazendo a mesma coisa, ela se sentiu segura de fazer. Porque ela aprendeu a ser racista naquele contexto. Tipo, naquele contexto pode. Eu posso xingar. Você tá, provavelmente na rua ela não faria isso. Eu não viraria para uma pessoa e chamaria ela de macaco olhando no olho dela. Mas ela aprendeu naquele contexto a ter uma atitude racista sem ser pega. Só que ela deu azar que ela foi filmada. Provavelmente ela não era a única. Certamente centenas de outros torcedores no estádio estavam fazendo a mesma coisa. Mas ali ela virou um símbolo porque ela foi filmada, os outros não. Mas é isso, às vezes a gente tem essas atitudes racistas, preconceituosas, e não se dá conta, ou às vezes aprende que aqui pode, no futebol pode, durante uma discussão no calor do momento pode, e não pode. A verdade é que não pode. Se você tem essa atitude, se você fala esse tipo de coisa, na verdade você está pondo para fora algo que você, de certa forma, pensa por dentro. É que tem determinados momentos que você sabe que se você disser, você vai ser julgado mal. E tem momentos que se você disser, você não vai ser julgado, então você pode pôr para fora. Então o futebol tem esse lado, né? E infelizmente o futebol nos últimos anos tem dado demonstrações terríveis de racismo. Na Europa isso tem sido cada vez mais comum, porque na Europa está crescendo os movimentos de supremacia branca, de xenofobia, de aversão a estrangeiros, e cada vez mais jogadores negros de várias origens, brasileiros têm sofrido muito isso, mas não só, africanos também têm sofrido, cada vez mais agressões verbais de torcedores em vários países da Europa. E no Brasil isso também acontece, e é triste que aconteça no Brasil, mas e aí, né, o desfecho que aconteceu, além da torcedora ter sido presa, o Grêmio foi punido, e o Grêmio foi desclassificado da Copa do Brasil naquele ano, né, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, ia ser eliminado de qualquer jeito pelo Santos, né, porque o Santos ganhou esse jogo, inclusive, ou empatou 0-0, enfim, o Santos foi com vantagem, ia jogar o jogo da volta com vantagem, o Santos ia eliminar o Grêmio de qualquer jeito, aí... Né, mas por conta dessa ofensa racista da torcedora, o Grêmio foi eliminado, e na época muita gente falou assim, não, mas que culpa o time tem? E aí colocava-se o seguinte, né, o time realmente não tem culpa nenhuma, mas se você não causa uma punição ao clube, o torcedor vai continuar se achando no direito de fazer esse tipo de coisa no estádio. E aí o Grêmio foi punido, até onde eu sei, nunca mais houve gritos racistas flagrados dentro da arena do Grêmio. Depois que o Grêmio foi punido, nunca mais fizeram isso. Pelo menos nunca mais ninguém foi pego, até onde eu sei. Então, isso serve de exemplo, né? Acabou servindo de exemplo, porque a partir daí o Grêmio fez uma campanha para coibir atitudes racistas dentro do estádio. Outros torcedores do Grêmio começaram a coibir, né? Quando percebiam torcedores do lado querendo usar xingamento racista, os próprios torcedores continham, então isso acabou tendo um caráter pedagógico, né, para a torcida, eliminar o clube. Então o clube acabou sendo prejudicado, o clube em si, a instituição não tinha culpa do que aconteceu, mas ao punir o clube, os torcedores meio que se conscientizaram. Então, assim, claro, é algo muito pequeno diante do tamanho do problema, mas foi simbólico.